Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pega Leve Digital de hoje. Eu sou a Juliana Didier, eu sou professora especialista em bem-estar digital e atenção plena. Hoje o tema do nosso vídeo vai ser sobre agora você pode sair do caos e equilibrar o seu tempo. Como assim? Eu fiz uma pesquisa com os alunos da UFPE, que eu faço um trabalho de assistência de resgate do equilíbrio digital. E nessa pesquisa, 50% dos alunos disseram que se identificam com a seguinte frase: eu me sinto vivendo num caos durante esse período de trabalho remoto. Não estou conseguindo dar conta de tantas demandas profissionais e de estudo. Então, para mim, Juliana, que sempre fui acostumada a trabalhar com mais autonomia, quando eu estava na Federal de Pernambuco, eu passava um turno na universidade, mas um outro horário eu trabalhava de casa. E na época que eu era coordenadora, e era mãe também de 2 crianças pequenas, eu tinha que ter uma clareza sobre como eu queria gastar o meu tempo, porque eu tinha autonomia para poder usar o meu tempo de trabalho, né, e eu tinha essa flexibilidade de trabalhar também de casa. Depois que me mudei aqui para o Canadá, o contexto já ficou um pouco diferente. Eu passei por um processo de transição, não é, que todo mundo que tem essa experiência de mudar de país passa, e eu comecei a ter que lidar com as demandas de ser mãe em tempo integral, aprender a cozinhar, aprender a organizar uma rotina de casa, a organizar a rotina das minhas filhas sem ajuda de família, de empregada, algo que eu estava acostumada no Brasil. Foi toda uma nova dinâmica familiar. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês algumas experiências que funcionam comigo e que podem te ajudar também a sair desse caos que às vezes a gente se sente, principalmente para quem não estava acostumado a trabalhar com tanta autonomia, trabalhar em casa, às vezes com filho, em casa, tudo junto e misturado, sem ter uma organização e uma clareza, tanto de como organizar a sua rotina de trabalho, a sua rotina pessoal, e você acaba terminando o dia exausto, sem saber para onde foi o seu tempo. Mas existe solução para isso e a gente vai começar a conversar sobre isso agora. A dica número 1 é: aprenda a escolher o que é essencial na sua vida e no seu dia. Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é que tempo é uma questão de escolha, tá? Então, por mais que o seu tempo possa parecer escasso, para mim também parecia escasso quando eu ainda era estudante de mestrado, quando eu era casada, mas não tinha filhos. Então, a sensação de escassez de tempo, ela é universal. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que em todos os momentos a gente sente essa escassez, né? Então, essa é uma verdade que a gente precisa reconhecer sobre a questão da gestão do tempo, tá? Sempre vai ter mais coisas para serem feitas do que tempo para executá-las. Então, a única saída é a gente ter clareza sobre o que é realmente essencial, tá? Então, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, tanto na sua vida, no meu caso, por exemplo, eu tenho os meus 3 valores, que estão aqui colados na minha parede. Então, todo dia eu vejo: educação, equilíbrio e família. Então, eu preciso, por exemplo, eu, Juliana, para me nutrir, ter tempo para ler. Quando eu fico só, preocupada em trabalhar ou cuidar da casa ou das meninas, isso começa a me desgastar, porque ler para mim, né, nutrir a minha curiosidade intelectual, faz parte de quem eu sou. Então isso é essencial para o meu bem-estar, né. Fazer alguma atividade física também é essencial para o meu bem-estar. Então, ao invés de eu deixar minha rotina me atropelar, me engolir, o que é que eu fiz? Se isso é essencial, eu vou colocar para o horário logo da manhã, em que as meninas não estejam em casa demandando a minha atenção, meu tempo, em que eu ainda não esteja começando a trabalhar. Porque quando eu deixava isso para o final da tarde, isso que era essencial para a minha saúde, a vida me atropelava, as meninas me demandavam, né? Então era mais difícil manter esse bom hábito. Então eu transferi esse bom hábito de cuidar da minha saúde para o horário da manhã. E aí, todos os dias, quando eu chego da escola, depois que eu deixo elas, as duas pequenininhas, eu vou para minha bike, que fica aqui em casa, indoor, né, e faço meus 15 minutos de bicicleta. No dia que eu estou mais cansada, que eu dormi mal, eu uso um aplicativo e ligo na televisão e vou e faço meus 15 ou 20 minutos de yoga restaurativa. E na quarta-feira de manhã, eu decidi que é uma espécie de dia de folga. É a minha manhã para fazer minha yoga. Porque se você é mãe, você sabe. A gente sai do trabalho, mas no final de semana continua trabalhando, continua cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando de passear, cuidando às vezes de atividades comunitárias ou de igreja.
Então, a gente acaba enchendo as vidas de compromissos, só que a gente não consegue, às vezes, entender que o que é realmente essencial é a gente ter um tempo para cuidar dos outros, mas também um tempo para a gente se restaurar e um tempo para a gente descansar. A gente não é máquina. Então, aquilo que é essencial para restaurar o seu bem-estar precisa estar dentro da sua agenda, precisa estar dentro da sua rotina. E de preferência que você coloque tudo aquilo que possa facilitar e não te distrair daquilo que é importante para você, tá bom? Vamos agora para dica 2. O que é que a gente pode fazer então para sair do caos e da bagunça que muitas vezes se encontra na nossa agenda e a nossa vida, tá? Bom, se você pudesse parar agora, eu falei para vocês algumas coisas que eu faço e falei para vocês os meus 3 valores. Agora você, para e responde para mim nos comentários. Se você pudesse parar agora e pensar no que é realmente essencial para ter uma vida boa e feliz, o que é que seria essencial? Ter tempo para os seus amigos? Ter tempo para descansar? Ter tempo para o seu marido, para sua esposa? Ter tempo para os seus filhos? Então você precisa colocar com muita clareza, e você pode usar os comentários aqui embaixo para fazer esse exercício de pensar o que é realmente essencial. Agora, vamos pensar. O que é que a gente pode fazer para a gente cuidar da nossa saúde e do nosso bem-estar? A nossa saúde e bem-estar, gente, ela não se constrói do dia para a noite, tá? Do mesmo jeito que os relacionamentos da gente, eles se constroem a partir de uma clareza da gente dedicar tempo para aquilo, né? Então a gente também precisa entender, se eu não estou bem, se eu não estou equilibrada emocionalmente, eu não posso conseguir ter paciência, autocontrole com os meus filhos, por exemplo. Eu não vou ter o meu melhor desempenho no trabalho. Eu não vou ter uma disponibilidade para ouvir o meu parceiro, a minha parceira. Então, se a gente não entender que cuidar da nossa saúde e do nosso bem-estar precisa estar no topo das nossas prioridades, precisa ser algo essencial, que isso não é ser egoísta, pelo contrário, é poder se encher para poder transbordar e ajudar os outros, né? Então a gente agora vai entender um pouquinho como é que a gente pode fazer isso. Então, lembrando aqui nesse slide que eu preparei para vocês, tempo é uma questão de escolha. Sempre vai ter mais coisas para serem feitas do que tempo para executá-las. Então, grava essa mensagem que eu falei para vocês no início do vídeo e que eu coloquei aqui para vocês. E agora, como a gente pode sair do caos? Será que sua vida, sua rotina, sua mesa está desse jeito? Coisa espalhada pelo chão, coisa espalhada pela mesa. Isso, gente, representa muito a realidade de muitos de nós durante o processo de pandemia, principalmente para quem não estava acostumado a ter um espaço de home office. Só que essa bagunça, esse caos que a gente às vezes se encontra fisicamente, ele influencia também o nosso equilíbrio emocional, o nosso foco e a nossa atenção, tá? Então, como é que a gente pode sair disso, tá? A segunda dica, né, depois da gente elencar quais são o que é essencial na nossa vida e no nosso dia, a gente agora precisa entender, organizar o seu dia por suas prioridades. Então, é fundamental que a gente distinga 3 elementos essenciais quando a gente vai priorizar. Digamos que você tem lá, eh 10 tarefas para fazer naquele dia, pessoais e trabalho, etc, tá? Mas se você não consegue distinguir o que é essencial, o que é importante e o que é delegável, você começa a fazer, às vezes, o que é menos importante primeiro, e aí quando chega no final do dia você está estressado porque você não fez aquilo que era essencial. Então, o que eu considero uma coisa que é urgente, né? Ou que tem que estar no topo das nossas prioridades? No meu caso, né, eu sempre penso naquilo que, eu não quero que fique para o dia seguinte ou que vai influenciar diretamente outras pessoas ou o meu bem-estar. Então, se alguma coisa é realmente urgente, algo que tem um prazo, algo que envolve ou impacta a vida de várias pessoas no seu trabalho, por exemplo, então aquilo precisa ser uma atividade que está no topo das suas ações. Então, o ideal é que essas atividades você coloque logo para o início do dia e não para o final do dia, quando você já está
cansado mentalmente, sem foco, porque se você está com pouca energia mental, a sua tendência a querer procrastinar vai ser maior do que se essa atividade urgente ou de alta relevância vier primeiro. Depois você tem que pensar no que é importante, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu começo meu dia de trabalho fazendo aquilo que me nutre, né? Então, eu faço o processo de leitura, porque eu sei que todo o meu trabalho está baseado naquilo que eu leio. Então, a minha produção de conteúdo, os meus posts, as minhas ideias de temas para vídeos, elas não surgem do nada, surgem daquilo que eu estou lendo, né? O podcast eu faço baseado no resumo do livro, mas tudo o que eu faço, né, ele está baseado naquilo que eu estudo. E é algo que me traz prazer. Então, se eu não coloco no início do dia, eu acabo ficando com 5, 10 minutos para ler. Então, hoje eu entendi que meu momento de leitura precisa ficar logo de manhã. Depois desse horário, eu vou para aquilo que é essencial dentro da minha rotina de produção de conteúdo, que é, nesse caso hoje, escrever os roteiros e fazer a gravação dos meus vídeos logo pela manhã. Antes de eu checar mensagens, antes de eu me abrir para o mundo, antes de eu checar e-mail, antes de eu checar o WhatsApp, eu primeiro foco em gravar o vídeo. Por quê? Porque é um horário que as crianças não estão em casa. É um horário que eu sei que não vou ser interrompida por elas, eu sei que é um horário que eu posso deixar o celular desligado, é um horário que eu sei que eu posso me concentrar melhor, preparar o meu espaço, né. Então, o meu horário de e-mails, por exemplo, eu já coloquei atualmente no primeiro horário da tarde, depois que eu tiro o intervalo para almoçar, para descansar, para meditar, que eu volto, é que eu vou checar as mensagens que vêm do mundo para mim. Já quando eu estava na UFPE, era diferente. Por quê? Porque checar os meus e-mails, principalmente quando estava na coordenação, significava que podia ter mensagem com um prazo de demandas da reitoria ou de algumas pró-reitorias, geralmente chegava algum arquivo anexo que eu tinha que preencher, ou que eu tinha que encaminhar para um corpo de professores, ou que eu tinha que encaminhar para o secretário do curso fazer. Então, checar os meus e-mails, no caso da UFPE, principalmente com o cargo administrativo, era importante que eu fizesse de manhã. Primeiro pela quantidade de e-mails que eu recebia, de e-mails pessoais, de e-mails profissionais, de e-mails de alunos, e-mails de colegas, de chefia, de múltiplas pessoas, e segundo pelo impacto no trabalho que eu tinha e nos prazos que eu tinha que cumprir. Então, naquele contexto do meu trabalho, aquilo era urgente. Então, você tem que parar e pensar: qual é o tipo de trabalho, de vida pessoal que eu quero ter? Quais são realmente as atividades que são mais urgentes ou importantes que acontecem de forma recorrente no meu dia? E aí você vai organizar os seus blocos de horários e depois as suas listas de atividades dentro dessas duas prioridades de urgente primeiro, depois o importante e depois o delegável. Ou seja, o que é que eu posso pedir ajuda de alguém ou que eu posso deixar para amanhã se acontecer algum imprevisto, né? Então, é normal que a gente não consiga cumprir todas as atividades, a gente tem que se libertar, dessa escravidão de que a gente tem que fazer uma lista enorme de atividades e tem que cumprir tudo. Isso para mim foi muito libertador, porque eu era muito rígida com a organização da minha agenda e isso me gerava muita ansiedade. Então hoje, quando eu vou olhar a minha agenda, eu tenho lá 4 atividades, 5 atividades, e tenho meus blocos de horário já determinados do que é que eu vou fazer de manhã, o que é que eu vou fazer na volta da manhã da escola, o que é que eu faço no horário da tarde. Frequentemente, gente, eu não consigo cumprir todas as tasks, que eu chamo, que são as tarefas. Mas eu cumpri 1, 2 atividades, ou 3, que são as atividades que estão no topo, eu consegui ter clareza sobre o que era mais urgente, beleza. O que eu não consegui concluir naquele dia vai ficar para amanhã. O que não der, quando for amanhã, eu vou fazer novamente esse processo de olhar minhas tarefas e pensar: o que é que dessas tarefas aqui de hoje são urgentes, importantes ou delegáveis? E aí você vai fazendo as pazes com a sua agenda. Outra coisa que é importante é você ser realista com relação à quantidade de tarefas. Então, se você sabe que dentro da sua realidade hoje, eu, por exemplo, trabalho mais ou menos 3 horas a 3 horas e meia hoje. É metade do que eu trabalhava em Recife, quando eu estava na universidade. Mas meu contexto é outro, né? Hoje eu sou mãe, sem ter família por perto, sem ter o apoio de uma empregada como eu tinha no Brasil. Então, não adianta eu ficar querendo me iludir e colocar 15 tarefas para fazer. Hoje eu coloco 4 tarefas, 5 no máximo, né? E fico em paz quando eu não consigo resolver todas. Então, não adianta você ter uma lista de tarefas que você não consegue executar e que é muito grande, porque isso vai te gerar frustração, vai te gerar ansiedade, tá bom?
Vamos para a dica número 3. A dica 3 é: equilibre o tempo de estudo com atividade não intelectual. Como assim? O que é equilibrar o tempo de estudo com atividade não intelectual? Lembra que eu falei sobre aquela coisa do caos? Da gente estar com a mesa bagunçada? Então, a nossa cabeça, ela também fica bagunçada quando a gente não consegue dar respiros ou folgas para a gente descansar. Então, como é que você pode fazer esse processo? Você precisa entender qual é a sua dinâmica de trabalho, né? Aqui eu trago uma metáfora para vocês. Se você olhar essa imagem do lado esquerdo, ela parece estar estudando ou trabalhando. E essa do lado direito aqui que está colhendo essas frutas, ela está trabalhando ou ela está descansando? A resposta é que depende, né? Meu pai contava uma história que dizia assim: um doutor, como se chamava no interior, estava capinando o mato, né? E aí um trabalhador rural passou e disse: "Ah, o senhor está descansando?" E ele dizia: "Não, estou trabalhando." E aí depois, à tarde, o lavrador passou e viu que a pessoa estava colhendo frutas, trabalhando na horta, enfim. E aí ele perguntou: "Ah, doutor, tá agora então trabalhando?" E ele disse: "Não, eu estou descansando." Então, gente, nessa imagem daqui, né, pegando essa metáfora, essa pessoa do lado esquerdo, ela pode estar ou trabalhando ou descansando. Nesse caso aqui, se seu trabalho for intelectual, ler, checar e-mails, responder as suas mensagens, pode ser é o seu trabalho, né? Enquanto a atividade física é o seu descanso. Então, esse equilíbrio entre o tempo intelectual e o tempo de uma atividade física, né? Quando eu digo atividade física, eu não estou falando de fazer ginástica necessariamente, mas uma atividade que movimente o seu corpo e que descanse os seus olhos, o seu pulso de ficar um tempo no computador, que vai descansar os seus dedos, que vai descansar as suas costas. Então, atividade de movimento podem ser coisas simples que a gente pode colocar dentro da nossa rotina. Então, aqui eu vou colocar algumas sugestões para vocês de algumas atividades. Mas antes de eu colocar as atividades que vocês podem colocar na rotina de vocês, eu queria que vocês, primeiro, antes de pegar as minhas dicas, escrevessem aqui nos comentários 2 atividades que não sejam de estudo ou de trabalho intelectual e que não use a mente, tá? Que atividades? 2 só atividades que você acha que são simples e que você pode fazer simplesmente para pensar em algo para compensar esse momento que você está estudando ou trabalhando. Vamos para a quarta dica? Escreveram nos comentários? Então, essa atividade você vai fazer como para colocar dentro da sua rotina? Você vai criar blocos de tempo de estudo e de descanso. Tá? Agora eu vou revelar o pulo do gato do que é que eu, Juliana, faço nessa minha vida de mãe equilibrista, morando fora do Brasil. O que é que eu faço dentro dessas atividades de blocos de intervalos entre trabalho intelectual e descanso? Então, eu separo 30 a 45 minutos de trabalho de estudo ou de foco e faço um intervalo de 10 a 15 minutos. O que é que eu faço nos intervalos? Agora vocês vão poder filar o que é que eu coloquei. Eu faço 15 minutos de bicicleta de manhã, quando chego da escola das meninas. Depois, 10 minutos, eu coloco os pratos na máquina de lavar. 10 minutos eu coloco a roupa na máquina de lavar. Quando eu terminar esse vídeo, por exemplo, eu vou me levantar e vou tirar o que está na máquina de lavar e vou colocar na secadora, que me leva só 5 minutinhos. 10 minutos de meditação depois do almoço, todo santo dia, independente se eu tenho vídeo para terminar de editar, uploads, filho, e-mails, não me importa. Não importa, gente. Quando a gente entende que a nossa saúde e nosso bem-estar é prioridade e a gente implementa aqueles intervalos com clareza, porque a gente entende que nossa saúde tem que estar em primeiro lugar, o resto, o mundo é que tem que esperar. Não é a gente que tem que estar usando o nosso tempo de intervalo para eu, por exemplo, se eu estivesse olhando para o Instagram. Ah, não, porque eu trabalho com rede social, eu não posso fazer as pessoas esperarem responder um comentário. Podem esperar. Por que que eu quero ficar escrava disso? Eu quero trabalhar para
espalhar a minha mensagem ou eu quero ficar sem dormir, sem comer, respondendo a mensagem de imediato das pessoas? Então você precisa entender que se você quer estar no controle do seu tempo e da sua vida, esses minutos, esses intervalos, né, precisam estar claros, determinados na sua agenda. E o resto vai vir em outro bloco, mas aquele bloco da meditação, aquele bloco dos 10, 15 minutos, dos microintervalos que você está fazendo na sua rotina, eles são fundamentais para gerar esse equilíbrio, tempo intelectual e sentado, tempo olhando para a tela e um tempo em movimento, ok? Agora eu queria fazer uma lista coletiva com vocês, tá? Vamos fazer uma lista coletiva aqui nos comentários das atividades de descanso da mente. Qualquer coisa simples. Se você não colocou nos comentários anteriormente, na outra pergunta, coloca agora. Uma lista de atividades que descansam. Pode ser caminhada, sair para passear com o cachorro, brincar com os filhos, dar uma caminhada ao redor do quarteirão, sentar na cadeira no quintal e tomar um café, olhando a paisagem, olhando o nada, olhando o céu. Pensa em coisas simples, mas que podem te ajudar a ser atividades diferentes de estar sentado olhando para uma tela, ok? Isso nos leva à próxima dica. Evite descansar sempre de telas com outras telas. Essa semana eu estava revisando umas estatísticas que mostram que o Brasil está em segundo lugar no mundo em tempo de uso de tela. Nós usamos no Brasil cerca de 10 horas por dia de telas. E aí entra a TV, console de videogame, o celular, tablet, computador, uso de lazer e uso de trabalho. Então, 10 horas, gente, significa que 16 horas em média é o tempo que nós passamos acordados. Das 16 horas que nós estamos em pé, acordados, o brasileiro passa, em média, 10 horas na frente de telas. E apenas 6 horas sobra para todo o resto. Cuidado de higiene, cuidado pessoal, transporte de ida e volta para o trabalho, alimentação, atividade física, relacionamento, atividade comunitária, enfim. Então, é muito tempo que a gente está passando em frente a telas, né? Então, o ideal é a gente começar, né, a pensar, se eu já passo o dia inteiro, dependendo de qual for o teu trabalho, de qual for a sua realidade, né? Eu, por exemplo, sou professora, produzo conteúdo, escrevo, checo e-mail, edito vídeo, né? Meu marido trabalha com informática. Então, se você tem um trabalho, né, em que você já passa muito tempo de frente às telas, é mais importante ainda para você tomar essa consciência de resgatar algumas atividades offline, tá bom? Então, você tem que cultivar essas atividades e o ideal é que você entenda ou comece a ter clareza quais são os seus momentos sagrados. O que é que eu chamo de momentos sagrados? São aqueles momentos que são tão importantes para a sua saúde e seu bem-estar que você deveria preservá-los como absolutamente inegociáveis. Então, nesses momentos sagrados, você não deve permitir que a tela entre e te interrompa, tá bom? Então, quais são esses momentos que eu considero momentos sagrados, gente? Mesa de refeições, na cama antes de dormir e durante a noite. Então, se a gente protege nosso momento de refeição, o que é que a gente está protegendo aqui? A gente está protegendo a nossa saúde física, porque quando a gente come de frente às telas, a gente tende a comer mais, porque a gente está distraído, a gente atrapalha essa conexão que existe entre o nosso sistema digestivo e o nosso sistema nervoso, que comunica o nosso nível de ansiedade. A gente fica mais ansioso também, dependendo do tipo de conteúdo que a gente está consumindo. A gente se desconecta dos nossos sentidos físicos. A gente começa, às vezes, a ter uma relação de desprazer com estar só ou estar comendo, né? A gente desperdiça, se você mora com outras pessoas, o tempo de estar gerando a conexão com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com seus amigos no trabalho, porque ao invés de estar comendo, você está distraído com a tela. Então é simples, você pode pegar seu celular hoje e toda vez que você for para horário de refeição, você coloca no modo foco ou no não perturbe. E você inclusive pode programar dentro do seu celular hoje, é possível você personalizar qual o horário de forma recorrente que você quer que ele entre no modo não perturbe. E aí quando você configura isso, você não vai nem precisar pensar, nem tomar essa decisão todos os dias. Já vai estar programado, por exemplo, meu celular desliga a partir das 7 da noite. Meu celular não fica ligado de manhã. Então, você pode programar, por exemplo, que o horário da refeição, digamos, seu trabalho, você tem um intervalo de meio-dia até 12h30 para almoçar. Então, você pode
configurar antecipadamente, para nem cair na tentação de olhar o celular, ter que dispensar não sei quantas notificações para ir almoçar. Simplesmente ele vai entrar no modo não perturbe se você programar antecipadamente. Mesma coisa com o seu horário de dormir. Coloca, você quer se desconectar, por exemplo, o recomendado é pelo menos 1 hora antes de dormir. E aí você quer dormir às 10. E aí você sempre cai na tentação de ficar olhando. Programa o modo não perturbe para 9 da noite, porque você não vai receber notificações, ligações, exceto de números que você queira programar, que isso também você pode personalizar, tá bom? E durante a noite, gente. Então você pode colocar o modo dormir também no celular, de modo que nenhuma notificação vai te perturbar, por exemplo, das 10 da noite às 6 da manhã. Então são 3 momentos sagrados que eu recomendo para vocês. Se você quer saber mais sobre isso, tem outros vídeos aqui no meu canal, outras playlists que você pode explorar e que você pode buscar mais informações sobre esse processo, tá bom? Agora, eu queria deixar aqui para vocês uma dica, tá? Eu queria deixar para vocês a dica, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, tá? Sobre bem-estar digital, vocês têm gratuitamente disponível no meu perfil do Instagram, e também vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para você baixar gratuitamente meu e-book. Ele se chama Como Sair do Caos e Resgatar uma Vida Equilibrada. Então, nele, eu vou explicar um pouquinho mais dos 3 eixos que você precisa trabalhar para resgatar o seu equilíbrio. O equilíbrio emocional, o equilíbrio digital e o equilíbrio nos relacionamentos. E você vai aprender mais dicas sobre essas 3 coisas e um pouquinho mais sobre a atenção plena, que é o tipo de meditação que eu me especializei, que pode te ajudar a proteger sua atenção e o seu foco das distrações digitais. Então, muito obrigada pela sua presença no vídeo de hoje. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo ou compartilha com quem você acha que pode ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo.